Dom Casmurro, capítulo 73, o contra-regra. Na verdade, eu acho que talvez esse vídeo seja só digressão, ok? Eu quero falar sobre vocabulário e sobre comunicação com autores do passado, né? Comunicação com pessoas que já morreram. Não se preocupe, não é nada de espiritismo ou qualquer coisa assim, não é isso. Então, eu tô te avisando isso porque a leitura eu vou voltar no próximo capítulo, ok? Contra-regra, capítulo 73, contra-regra, segundo vídeo. Então, se você não estiver interessado, pule pro próximo, mas eu acho importante, ok? Então, vamos por partes. Primeiro de tudo, na verdade, essa digressão é para falar que a partir desse vídeo eu vou postar listas. Vou tentar, não gosto de prometer, ok? Vou tentar postar listas de um site chamado Quizlet, ok? Basicamente, ele é um site de estudos. Então você tem como, quando você clica em aprender, vou voltar. Você abre o site com a lista específica. Por exemplo, essa lista que eu estou criando agora vai se chamar Dom Casmurro, e eu vou colocar do capítulo, né, do capítulo 73 até quando der lá umas 60 palavras eu fecho a lista. Então, ótimo. Você vai ter lá uma lista de 60 palavras. Quando você abre o site, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, coloquei bio. Aí, às vezes eu tenho sorte, o site tem uma figura. Então tem lá um cavalo bem bonito e a definição, né? Que tem cor castanha ou amarelo torrado. Exemplo, égua baia. Bom, depois que você... Isso é algo que você pode fazer com o Quizlet. A outra coisa que você pode fazer com o Quizlet, quando você entra, em vez de você ver toda a lista, você pode clicar em aprender e aí você vai ter um tipo de exercício ali se você quiser praticar o vocabulário. Tá? Sinta-se à vontade para não fazer isso, ok? Até porque, como eu falei, não sei se eu vou ter tempo de dar tanta atenção a esse exercício, ok? Então, o que eu prometo é o que eu estou fazendo agora. Eu estou te apresentando o site, você mesmo pode fazer as suas listas, ok? É bem facinho, você cria a tua conta lá, faz as suas listas. Ou você pode fazer um tipo de trabalho parecido, anotando, procurando no dicionário, lendo no dicionário, Google Image, eu acho muito, muito interessante. Então, quando você tem, por exemplo, um cavalo, uma árvore, uma flor, é muito interessante você ver no Google Image, porque isso vai alimentando a tua imaginação, né? Tua imaginação vai ficando cada vez mais versátil e cada vez ela tem mais substância para digerir, ok? Então, é interessante alimentar a imaginação. Bom, então eu ainda tenho que convencer você, porque você pode olhar pra mim e falar, tá, por que eu vou querer saber, por exemplo, o que é baio, né? Aí outra palavra que eu coloquei aqui na nossa lista, gaio, dande, pistão. Eu nunca vou usar essas palavras na minha vida. Eu não vou ficar, por exemplo, a palavra que a gente viu aqui é gaiato, né? Que é basicamente um espertinho, um espertalhão, uma pessoa que fica tirando sarro dos outros. E aí você vai me falar, olha, se eu quiser usar alguma coisa, eu vou usar espertalhão, espertinho, sei lá qual palavra que você usa na tua variante de português. Por que eu vou querer saber a palavra gaiato? Eu quero aprender aqui e pronto. E no máximo aprender aqui, porque o próprio contexto vai me dizer, né? Se você já leu esse capítulo, vocês vão ver que aconteceu um erro ali no teatro. Claro, eu vou ler com vocês no próximo vídeo. Aconteceu um erro e aí um gaiato gritou e fez uma gracinha. Pelo contexto você sabe o que é gaiato. Ok. Então isso seria você me dizendo que a Quizlet é inútil e a minha fala agora é inútil. Mas perceba, o Machado de Assis viveu em outro Brasil, viveu em outra época, viveu em outro contexto social. E nós vivemos inevitavelmente
nós vivemos neste Brasil de 2020, ou 2020 alguma coisa, se você está assistindo esse vídeo para o futuro. Nós vivemos nesse país, nós vivemos em um contexto social específico. A nossa visão de religião, de Deus, do que é ciência, do que da credibilidade das coisas, das relações sociais é uma. Então é importante você saber que você está preso nesse mundo aqui que você está. Você está preso nesse ano de 2020 no Brasil. Não tem como você simplesmente falar, não, eu vou criticar toda a minha sociedade, vou ser uma pessoa diferente. Vai como? Da onde que você vai tirar? Você vai tirar do nada? Né? A única coisa que você vai poder fazer, no máximo que você vai poder fazer, é olhar para a sociedade e falar, não, não é. Né? Então as pessoas falam, isso aqui é preto, você fala, não é preto. A pessoa fala, isso aqui é pesado, não é pesado. Isso aqui, a pessoa fala, isso aqui é opressão, você fala, não é opressão. As pessoas falam, isso não é opressão, você fala, é opressão. Okay? É a única coisa que você vai poder fazer, é um trabalho de criança, de ficar dizendo não para tudo que a pessoa vê. E isso não é nada. Isso não é nada. Então como que a gente pode sair da nossa cultura, embora nós nunca possamos sair completamente da nossa cultura? Olhando diferentes formas, diferentes visão de mundo, ok? Porque afinal de contas, todos nós vivemos no mesmo mundo. Machado de Assis viveu no mesmo mundo que o nosso. Todos nós vivemos no mesmo mundo. Mas nós estamos dentro desse mundo enorme. A gente tem o nosso próprio mundinho, que é o que a gente consegue ver, o que a gente consegue perceber. E esse mundo, além de diversas outras coisas, é moldado pela cultura presente, tudo aquilo que eu falei para vocês. Então a gente está nessa bolinha. Eu quero sair dessa bolinha. Como que eu faço? Porque eu quero ver o resto do mundo. Eu visito outras pessoas de diversas épocas. E aí eu vou expandindo o meu conhecimento e conhecendo tudo. Então eu consigo olhar e perceba, e nessa bolinha aqui, não é esquecer da minha cultura. Não é falar, agora eu estou no mundo do Machado de Assis. Não. Como todas essas bolinhas estão no mesmo mundo, se eu conhecer mesmo o mundo do Machado de Assis, eu posso tentar olhar para o meu mundo com os olhos do Machado de Assis. Isso é uma coisa incrível. E isso só pode acontecer, novamente, porque todos nós vivemos na mesma verdade em todos os tempos. Então, se eu quero conhecer as limitações da minha sociedade, do meu contexto histórico-social, eu vou conhecer outros contextos históricos e sociais. Né? Então, a pessoa que gosta de filosofia, ela vai lá, vai ler Platão e vai olhar para a nossa sociedade usando os olhos de Platão. Né? E isso vai te expandir cada vez mais. Ótimo. Então você quer isso. Né? Provavelmente se você está lendo Machado de Assis, está tendo paciência de assistir todos esses vídeos, você quer isso. Você quer essa cultura profunda. Você quer essa cultura que não se restringe ao teu contexto social e histórico. Você quer essa cultura que ultrapassa. Você quer a cultura lá de um cara russo. Ó, você quer a cultura do Dostoiévski. Você quer a cultura de um cara alemão. Você quer a cultura do Goethe. Você quer a cultura dos gregos. Você quer tudo isso. Né? Porque você tem essa sede pela verdade. E você sabe que a verdade não está restrita no teu mundinho de 2020 no Brasil. Você sabe que a verdade não está restrita a isso. Então você quer expandir. Né? E você quer visitar todos esses mundos. E a partir do momento que você visita todos esses mundos, o teu mundo começa a se tornar cada vez mais complexo. Aí você consegue sim olhar as limitações e criticar o teu contexto social, porque você sabe que existem outras possibilidades para o que a gente faz. Né? Existe uma alternativa, não é só falar não, isso aqui tá errado, mas qual que é o certo? Não sei, mas tá errado, tá tudo errado. Isso daí é postura de criança mimada, né? Você fala, tá tudo errado, a sociedade tá errado, o jeito que tá tudo errado, isso daí não é nada, né? Mas quando você conhece tudo isso, você fala, olha, o que a gente faz é ruim porque o Dostoiévski me mostrou
que nesse ponto específico, lembre-se, nunca é pergunta a resposta última, né? Quem dá a resposta última é Hitler, lembra? Hitler que tinha a solução última para a sociedade. É num pontinho específico. Eu conversei com o Dostoiévski, conversei com o Machado de Assis, ele mostrou que nesse pontinho específico é mais belo, é mais nobre, é mais forte fazer isso e não o que a gente faz aqui. Ótimo. Agora eu vou partir do pressuposto que você foi convencido por mim e você quer essa cultura expandida. E você quer ter contato com esse monte de gente. E aí a minha pergunta é, como você quer ter contato com esse monte de gente? E a resposta tem que ser lendo os livros que esses caras escreveram. E aí a minha próxima pergunta vai ser, o que eles usaram para escrever? Eles usaram palavras, né? Ótimo, eles usaram palavras. Perceba que existem algumas palavras que a palavra em si já carrega uma cultura enorme. Quando você fala que hackearam a sua conta, é impossível entender hackear sem entender internet, sem entender o hacker, sem entender insegurança, sem entender a questão da imagem, hackear a tua conta, já está implícito ali o que as pessoas vão pensar, pelo que vão postar, etc, 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 etc. Né? Agora pense, a gente conhece hackear. Pense no contrário. Pense em palavras, em conceitos, por exemplo, que para o Machado de Assis era importante e a gente não conhece, ou conhece muito superficialmente. Então é extremamente importante que eu conheça as palavras do Machado de Assis ao fundo, porque afinal de contas é meio que precário, comunicação é sempre meio que precário, né? Então eu tenho que conseguir o máximo de elementos possíveis para que eu consiga os olhos do Machado de Assis, né? E conseguindo os olhos do Machado de Assis eu consiga ver toda a cultura e cada vez avançando mais, cada vez tendo uma cultura mais abrangente. Então, é importante sim que eu saiba, por exemplo, um tipo de cavalo. Que eu saiba, por exemplo, lembram que a gente teve um capítulo que a gente estudou bastante termos da Igreja Católica. Claro que é importante para alguém vivendo no final do século XIX, começo do século XX, conhecer todos esses termos, porque essa era, digamos assim, hoje em dia é o Insta, né? Você sempre entra no Insta, correto? A comparação é horrível, mas todo mundo sabe o que é compartilhar, marcar, todas essas coisas que eu não sei. Às vezes lá, o mandar direct, essas coisas assim. Todo mundo sabia os diversos níveis dos padres, por exemplo, a hierarquia. E se não fosse todo mundo que soubesse, pelo menos Bentinho sabia muito bem, ele era estudante de padre. Então, se eu quero entrar no mundo de Bentinho, eu tenho que entrar no seu mundo de vocabulário. Agora pense, Machado de Assis, José de Alencar e mais pelo menos uma meia dúzia aí de autores muito interessantes desse período. Eles falavam a mesma língua, né? E se você está planejando em ter esse acesso a essa cultura, você vai retornar essas mesmas palavras todo o tempo. E ainda, olha, eu estou deixando a questão mais simples, eu estou fazendo como se fosse assim, né? Como se o vocabulário do Machado de Assis se fechasse ali no final do século XIX, começo do século XX e pronto. Mas não, essas palavras vão continuando. Tem gente nos anos 60, anos 70, gente hoje em dia que usa essas palavras porque ela quer fazer toda essa referência. Então, quanto mais palavras você tiver e você conhecer a fundo, lembre-se, não opacamente, a fundo. Você conhece a palavra é clara para você, né? Quanto mais palavras claras você tiver, mais ferramentas você vai ter para entender esses diversos mundos. São ferramentas necessárias. Deixa eu fechar esse vídeo. Por isso que eu aconselho o Quizlet. Eu estou tentando minha ajuda para você, ao mesmo tempo que eu também estou expandindo meu vocabulário. Mas por mais que eu não consiga, ou por mais que você não gostou da dinâmica do Quizlet, é sempre interessante, ok? Pensar em palavras, ler a definição, tentar um exemplo,
lembrar, poxa, mas essa palavra aqui foi a palavra que naquele livro lá, eu não li naquele livro essa palavra, e fazer essas conexões, ok? Quanto mais você tiver familiaridade com as palavras, lembre-se, melhor se a palavra estiver no seu habitat natural, melhor para você, ok?